Estamos ao vivo. Os irmãos que foram chegando na live, confirmam se o som tá bom, né? Se o áudio tá bom, se tá tudo ok. Se a imagem, né, tá normal, se tá ok, se o som também tá bom. Essa live, né, vai ser sobre a questão de Deus e o coronavírus. A gente vai trabalhar aqui alguns pontos mais atuais. A irmã chegou ali, graça e paz. Boa noite. Tá ok, o som tá ok. Beleza. Como eu tava dizendo, nessa live a gente vai trabalhar alguns tópicos a respeito das coisas atuais que andam acontecendo, né? A gente fala, como eu havia dito, o coronavírus, né? E como todo evento, quando tem uma catástrofe, quando tem uma coisa assim ruim acontecendo, tem muito debate, tem muita discussão entre o meio cristão a respeito se isso vem de Deus, isso é castigo de Deus. A religiosidade vai dizer, né, que o coronavírus é um castigo de Deus. Algumas pessoas vão dizer que é permissão de Deus, né? Então a gente vai explicar essas visões, a gente vai mostrar se o coronavírus ele é uma coisa de Deus mesmo, né? Eu creio que os irmãos já saibam a resposta, mas se você está aqui é porque você quer entender mais disso, você quer crescer no conhecimento do Evangelho da Graça. A gente vai trabalhar também algumas questões aqui meio polêmicas, né, sobre a soberania de Deus, né, que é um termo bastante usado pela religiosidade para dizer que Deus está no controle de todas as coisas, né? O religioso diz que Deus é soberano, Deus ele dita todas as coisas, que ele governa todas as coisas, que cada aspecto da nossa vida, tudo, incluindo o pecado, as catástrofes, os males, são ditados, né? Eles são ditados por Deus, são coisas predestinadas, determinadas por Deus, sendo que isso não é verdade e não é bíblico. A primeira coisa que a gente vai começar aqui com uma pergunta, né? Se Deus está no controle de tudo, né? Se Deus está no controle de tudo, então ele também está no controle do coronavírus? Essa é a pergunta que eu faço para a religiosidade, essa é a pergunta que eu faço para aqueles que acreditam que Deus está no controle de todas as coisas. Se Deus está no controle de todas as coisas, a pergunta é, Deus está também no controle do coronavírus? O coronavírus está sob o controle de Deus? O coronavírus está sob a mão de Deus? Os catástrofes, as guerras e aquilo que vem acontecendo na Palestina há muito tempo, né, está no controle de Deus? Está nas mãos de Deus? As tempestades, os acontecimentos atuais que envolvem o mundo global estão na mão de Deus? Eles são coisas que Deus determinou, que Deus quer dessa forma, que Deus quer desse jeito? Os crentes, né, eles dizem que Deus é soberano e que por ele ser soberano, essas coisas, né, estão no controle dele. Eles dizem que Deus é soberano e que nada pode falhar, sair da soberania, do poder e do domínio de Deus. E se nada pode sair do domínio e do poder de Deus, então o coronavírus está sob o poder e o domínio de Deus. Então Deus está controlando o coronavírus, Deus está controlando, né, essa enfermidade, esse vírus e os acontecimentos que acontecem na humanidade. Só que isso não é bíblico, né? A gente vai aprender que isso não é o que Deus revelou em Jesus. O que Deus revela em Jesus não é um Deus que controla o coronavírus. O que Deus revela em Jesus é um Deus que quer curar homens, quer curar pessoas, quer salvar a humanidade, né? O Deus revelado em Jesus, o Deus que se revelou em Jesus, não é um Deus que tem doenças e morte para dar à humanidade. É um Deus que se entrega a si mesmo para salvar o homem da morte e das enfermidades. Não é um Deus que quer o mal, que quer a destruição do homem. É um Deus que a Bíblia vai dizer que a vontade, o desejo do coração dele mais íntimo é que nenhum homem pereça, mas que todos venham à salvação, que todos tenham vida eterna. Então a vontade de Deus é mais do que descrita na pessoa e na obra de Jesus.
né? E essas doutrinas, essas visões que colocam Deus como um ser genocida, como um ser ditador, né? Que quer o mal da humanidade, né? Não é o Deus revelado em Jesus Cristo. Não é o Deus que se revela com Deus de amor em Jesus Cristo. Né? Então aqui entra o primeiro ponto, que é a ideia de que Deus é um ser soberano, no sentido de que cada aspecto da nossa vida é ditado por Deus, né? Daí essas pessoas usam bastante o termo soberania, né? Deus é soberano, então cada aspecto da nossa vida está sob o poder, o domínio dele. Soberania para eles é definido como controlar tudo, né? Controlar todas as coisas, ter tudo sob o seu controle, né? Todos os aspectos, toda a humanidade, todo o universo está no controle de Deus, está sob o cuidado de Deus, né? Deus dita, governa, permite todas as coisas. Eu escrevi umas coisas aqui sobre o que é soberania, né? O que é a definição de soberania que a igreja deu, né? As igrejas no geral definem soberania como, primeiro, Deus tem domínio absoluto sobre toda a sua criação, ou seja, Deus governa a tudo e a todos. Segundo, tudo o que acontece está sob o domínio e o desejo de Deus. Terceiro, nada escapa da vontade e do decreto de Deus. Essa é a ideia de soberania que a igreja tem, né? Essa é a ideia de soberania que a igreja tem, que tudo acontece de acordo com a permissão e a vontade de Deus, né? Que todos os aspectos da vida humana, que todas as coisas, inclusive o coronavírus, inclusive a doença, inclusive a catástrofe, inclusive o mal, são coisas que acontecem de acordo com a vontade, com a permissão e com o domínio de Deus. É isso que eles dizem. Eu já conversei com alguns irmãos sobre isso, e eles contam, né, testemunhos de pessoas, testemunhos aqui no sentido ruim, né? Testemunhos de pessoas que falaram para eles que eles tinham ficado doentes, que tinham pegado o coronavírus, que eles ficaram enfermos, e que isso foi permissão de Deus, e que isso era a vontade de Deus, né? E que isso era algo do decreto de Deus. Olha como isso é estranho, como isso é uma coisa aterrorizante. Eu não tenho nenhuma palavra certa para definir isso. Como é que as pessoas conseguem dizer que é da vontade, da permissão e do querer de Deus que o homem fique doente, que elas fiquem doentes? E geralmente vem com uma coisa bem... Essa mensagem, né, essa crença, ela vem ocultada em vários pensamentos, em várias ideias, em vários conceitos bem misteriosos, né? Eles dizem que Deus permite uma doença, Deus permite o coronavírus na vida do homem, na humanidade, por algum plano secreto, por algum propósito secreto que ele tem escondido dentro dele. Deus tem um plano secreto, e esse plano secreto, né, para alcançar esse plano, ele coloca uma doença na vida de uma pessoa, ele coloca uma enfermidade na vida de uma pessoa, ele coloca um coronavírus na vida de uma pessoa, para ele alcançar esse plano secreto. Eu acreditava nisso, que Deus ele colocava doenças na nossa vida, que ele colocava dificuldades, problemas e mal, para que ele alcançasse em nós, através de nós, um objetivo maior. Só que isso não é o Deus revelado em Jesus. Esse Deus oculto, esse Deus misterioso, esse Deus escondido, né, não é o Deus revelado em Jesus. Deus não está escondido, ele não é esse Deus oculto, misterioso, que coloca uma doença na sua vida por algum mistério oculto. Deus não é esse Deus misterioso e oculto. Deus é um Deus revelado. Deus é um Deus que se revela, né? Deus é um Deus que se revela em Jesus. O Edivaldo comentou ali, pois é, nós precisamos compreender a soberania de Deus. Exatamente, a soberania de Deus tem sido definida como Deus ditar todas as coisas, Deus determinar todas as coisas, que todas as coisas acontecem de acordo com a vontade de Deus, mas não é assim que a coisa funciona, né? Essa definição não é uma definição bíblica, e principalmente não é uma definição encontrada na pessoa e na obra de Jesus, né? Não é o Deus revelado em Jesus. Aqui que é uma coisa que eu anotei aqui, muito importante. O André Luiz comentou: Deus mata uma mãezinha cheia de filhos para provar que é soberano. Exatamente, né? Esse é o Deus da religião. O Deus da religião exatamente, não o diabo, né? Qual que é o papel do diabo aqui? O diabo, ele é um figurante, né? O diabo no mal, ele é um figurante. Ele é somente uma arma de Deus para cumprir os propósitos dele, os propósitos nefastos, os propósitos misteriosos, ocultos
E aqui a gente não consegue ver uma distinção entre Deus e o diabo, né? Deus se torna um personagem tão pior, a caricatura que a religião dá sobre Deus é tão pior quanto o diabo. Porque Deus determina, ele tem todo o poder, o diabo não tem todo o poder. E Deus tem todo o poder e usa esse todo o poder para ditar, para mandar e para trazer enfermidades, né, doenças, coronavírus e mal para a humanidade. E esse não é o Deus revelado em Jesus. Aqui que eu vou entrar nesse tópico, né? Tem um teólogo muito bom sobre isso, que é o T.F. Torrance. O Torrance, ele vai desafiar essa doutrina desse Deus misterioso. E ele vai perguntar o seguinte, como é que nós sabemos algo sobre Deus, né? Como é que nós sabemos algo sobre soberania? Como é que nós sabemos algo sobre o caráter de Deus, sobre o poder de Deus, se nós não olharmos para Jesus? Como nós podemos definir a soberania de Deus? Como nós podemos definir a onipotência de Deus, os atributos de Deus, o caráter de Deus, sem primeiramente olhar para Jesus? Ou seja, a igreja define Deus a partir de atributos abstratos. A igreja define Deus como Deus soberano, como Deus onipotente, como um espírito com superpoderes, ao invés de primeiramente definir Deus a partir da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Né? Quando a igreja tenta definir Deus como um ser abstrato, com poderes, é uma coisa muito abstrata, muito filosófica, a gente não consegue definir exatamente. E Deus é um ser relacional. Ele não é um ser abstrato, ele não é somente um espírito onipotente, onisciente, né, soberano. Deus é um ser pessoal, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Deus é um ser pessoal revelado em Jesus Cristo. É por isso que quando a gente tenta definir, estudar e conceituar Deus a partir da soberania, a partir da onipotência, a partir da onipresença, a partir de atributos abstratos, nós temos essas definições aberrantes, essas definições aterrorizantes da religião. A religião cai nisso, ela cai nessas definições de soberania, ela cai nessas definições de onipotência, justamente porque ela não começa em Jesus Cristo. Ela não parte de Jesus como a fonte e como a base do testemunho de quem Deus é. Né? Se ela partisse de Jesus, se ela começasse com Jesus, nós teríamos uma definição certa sobre Deus. Se a igreja partisse de Jesus, nós teríamos uma definição clara sobre quem Deus é, porque Deus é um Deus que se auto-revela em Jesus. Ele não está escondido em uma misteriosidade que nós não conseguimos entender. Ele é um Deus que se revela os seus propósitos, revela o seu amor. Ele revela que o coronavírus, que a doença, que o mal não provém dele. Provém do maligno, provém do mal, provém do pecado de Adão, das consequências daquele pecado, a qual Cristo veio para destruir, né? Então como é que a gente consegue definir alguma coisa sobre Deus sem olhar para Jesus? Olha que interessante, né? Paulo escreveu em Colossenses capítulo 1, versículo 15, né, que ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível. Então nós temos o Deus invisível, o Deus que de certa forma ele está escondido, né, porque a humanidade, o homem, ele não consegue compreender Deus com a sua mentalidade pequena. Mas Jesus, ele vem, ele pega, ele é a imagem, né, desse Deus invisível. Nós temos um Deus invisível ao qual o homem não consegue ver, mas Jesus vem e revela a imagem dele. Jesus esclarece quem ele é. Né? Então é a partir deste homem, a partir deste Deus que é Jesus, que nós vamos compreender o caráter e o ser de Deus. A partir de Jesus que nós podemos ter a imagem exata de quem Deus é. O André comentou, o Deus da religião é um diabo piorado, exatamente. Além de bipolar, todo poderoso, as pessoas o bajulam, mesmo diante do sofrimento, por medo de acontecer algo pior. Exatamente, né? A religiosidade, né, ela pega e transforma Deus pior do que o diabo. Ela pega o diabo, só que agora o diabo ele passa a ter mais poder, né? Ele passa a ter mais autoridade do que o diabo que eles têm em mente, né? Então Deus passa a ter mais autoridade, mais poder, e ele é um diabo diferente, mais melhorado. Muitos citam a irmã Larissa comentou, muitos citam o Covid-19 como algo apocalíptico e usam isso para inventar milhões de histórias. A irmã pergunta também sobre, tem alguma coisa a ver com o que está acontecendo agora sobre o Covid-19 com o apocalipse? Eu creio que não.
né? Eu creio que o Covid não é uma coisa apocalíptica, embora a Bíblia ela possa profetizar acerca das coisas e nos mostrar acerca das coisas que aconteceriam, né? Tem ali a parte sobre as pandemias que aconteceriam, né? Só que aconteceu várias pandemias desde do começo da história da humanidade. A gente vai ter, né, a epidemia de várias gripes nos séculos passados, né? Tem epidemias que destruíram né, a Europa, que acabaram, né? A peste negra, enfim, são várias pandemias que aconteceram ao longo da história da humanidade, né? Então não é isso já há séculos passados, né? No século XV, século XVI, ali no século X também, na Idade Média, teve várias pandemias que aconteceram. E não é porque tem uma pandemia agora que Jesus vai voltar amanhã, o que vai acontecer, o tal catástrofe da humanidade. A humanidade já passou por várias pandemias, né? Eu creio que a religiosidade usa exatamente a religiosidade usa esses eventos para falar de um apocalipse, para falar de um fim de um mundo, para falar que Jesus vai voltar e dizer, Jesus vai voltar, você tem que ir para a igreja, você tem que fazer boas obras, você tem que jejuar, você tem que orar, tem que dar o dízimo. Então ela usa isso como uma ferramenta de manipulação para levar as pessoas para o cativeiro religioso, né? Então é uma pregação que parte principalmente do medo, né, da manipulação do medo, ao invés da pessoa e da obra de Cristo, ao invés do amor de Deus revelado em Jesus, né? A nossa pregação ela deve partir da revelação que Deus deu em Jesus Cristo. A nossa pregação deve partir do que Deus revelou em Jesus. E João disse em 1 João 4,16 que Deus é amor, né? Que Deus é amor. E no versículo 18 ali, 17, ele vai dizer que no amor não há medo, porque o amor expulsa todo medo. Então a religiosidade não prega esse Deus que é amor, ela prega um Deus de medo, né? Ela prega o oposto desse Deus revelado em Jesus. Um outro versículo está aqui também, que o autor de Hebreus ele diz o seguinte, em Hebreus 1:3, Jesus, né, ele é a imagem exata de Deus. Jesus é a imagem exata de Deus. E Jesus diz também, né, em João capítulo 14, versículo 9, quem vê a mim, vê o Pai. Né? Quem vê a mim, vê o Pai. Esses três versículos, tanto de Hebreus 1, versículo 3, quanto João 14, 9 e Colossenses 1, 15, mostram que Jesus é a imagem exata de Deus. Jesus é o resplendor da glória de Deus. Jesus é a palavra encarnada de Deus. É a revelação de Deus. Então a nossa doutrina sobre soberania, sobre onipotência, sobre tudo, sobre todos os aspectos de quem Deus é, ela deve partir de Jesus, né? Nós devemos começar com Jesus para definir o que Deus é. Nós temos que começar com Jesus para definir o que Deus faz. Nós temos que começar com Jesus para definir o que Deus quer. Nós temos que começar com Jesus para definir qual é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é expressa na pessoa e na obra de Jesus. Qualquer outra tentativa, qualquer outro meio, outra forma de nós tentarmos definir Deus que não seja Jesus, vai cair na religiosidade, vai cair em heresia, vai cair em um Deus que não é o Deus verdadeiro e bíblico revelado em Jesus. Agora, uma das últimas questões aqui. O que Jesus revelou sobre Deus? O que Jesus revelou sobre Deus? Eu estou dizendo aqui que Jesus é a revelação de Deus. E a pergunta é, o que Jesus revelou sobre Deus? Jesus revelou que o desejo do coração de Deus é a salvação de todos os homens. Em Lucas capítulo 9, né, Lucas ali capítulo 9, o contexto, só para explicar, no contexto desse versículo, Jesus estava pregando em Samaria, e os samaritanos, eles não quiseram ouvir a mensagem, eles rejeitaram Jesus. Olha que interessante, os samaritanos rejeitaram Jesus. Aí Tiago e João chegaram para Jesus e falaram assim, Jesus, eles negaram, eles recusaram a tua mensagem, faz como você fez em Sodoma e Gomorra, né? Faz como Deus fez em Sodoma e Gomorra, manda fogo do céu e mata essas pessoas que rejeitaram a tua mensagem, rejeitaram o que você disse. E Jesus, ele se volta para eles e pergunta o seguinte, de que espírito vós sois? De que espírito vocês são? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-los. Né? Jesus não disse assim, peraí, realmente eu vou mandar um coronavírus para eles, eu vou mandar uma doença para eles, eu vou mandar, sei lá, um castigo para eles. Não, Jesus ele se volta para os discípulos e pergunta, de que espírito vocês são? Né? De que espírito vocês são? Porque do espírito que eu venho, né, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, a vontade ali revelada desse Espírito é que Deus quer salvar os homens e não destruí-los.
Deus quer salvar os homens. Aqui Jesus já revela qual é a vontade e o caráter de Deus. Qual é o verdadeiro caráter do ser de Deus, que é um caráter de amor, que é um caráter que quer salvar o homem, né? Jesus ele orou ao Pai na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aqui muitos religiosos, eles pensam assim: vou orar que seja feita a vontade de Deus, né? O coronavírus está aí, se ele vier para cima de mim, eu vou orar para que seja a vontade de Deus, para que seja feita a vontade de Deus. Eu não sei qual é a vontade de Deus. Será que a vontade de Deus é que eu fique vivo, ou que eu fique morto? É que a vontade de Deus é que essa doença fique ou que ela saia? Eles não sabem qual é a vontade de Deus, então eles oram para que a vontade de Deus seja feita. Mas a questão é que a vontade de Deus é mais do que explícita e revelada na pessoa de Jesus, né? Jesus ele orou para que a vontade de Deus fosse feita e ele revelou qual era essa vontade. Eu vou ler para você aqui Lucas capítulo 4, do versículo 18 ao 19. Jesus ele diz o seguinte: ele pega e abre o livro de Isaías e ele lê uma passagem que fala a respeito dele. Ele diz o seguinte: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa é a vontade de Deus. Olha, Jesus ele revela, ele não diz, Jesus não somente ora, seja feita a tua vontade, mas ele não revela essa vontade. Não, ele ora para que seja feita essa vontade e ele revela essa vontade. Jesus revela qual é a vontade de Deus. Ele revela que a vontade de Deus é pregar para os pobres, curar os quebrantados de coração, pregar liberdade aos cativos, restauração de vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tudo que vem, tudo que é dito fora disso aqui não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus você ficar doente. Não é a vontade de Deus você ficar enfermo. Não é a vontade de Deus o coronavírus. Não é a vontade de Deus os males que vêm sobre a humanidade. Isso tudo é uma distorção, é o oposto da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é revelada na vida e na obra de Jesus Cristo. Me cite um exemplo onde Jesus ele dá uma enfermidade para alguém. Jesus, em nenhum momento da vida dele, de história de vida, ele dá uma enfermidade a alguém. E no momento em que ele foi indagado, em que ele foi questionado para castigar pessoas que não creram nele, ele se recusou, né? Ele questionou essas pessoas, questionou o Tiago e João e disse: de que espírito vocês são? Porque essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é salvar essas pessoas. O desejo do coração de Deus é salvar. Aqui está explícito a vontade de Deus. Então a religiosidade ela não pode vir com o argumento de que existe uma vontade de Deus secreta a qual nós devemos orar. Não. A vontade que nós devemos orar de Deus é a vontade a respeito da nossa missão, né? Existem coisas, aspectos da nossa vida, do nosso trabalho, nossa missão aqui na Terra como cristão, né? Deus ele pode ter me dado um cargo exclusivamente aqui para escrever, né? Eu tenho o curso Universidade da Graça, tenho os livros do blog Vida Trocada, né? Eu tenho esse trabalho ministerial, né? Eu não sabia qual era a vontade de Deus para mim nesse sentido do ministério, e Deus foi me revelando e foi me mostrando, e aqui estou eu fazendo isso, fazendo a vontade de Deus quanto ao meu ministério, né? O André comentou: Tiago e João apelaram para as bases bíblicas, né? Citar versículo da Bíblia, até Tiago e João citaram. Isso mostra que versículos bíblicos que não estão centrados na pessoa e na obra de Cristo vão ser usados, né? Eles vão ser usados e abusados para todo tipo de heresia, todo tipo de atrocidade, né? Então a única vontade de Deus que nós devemos descobrir a nosso respeito é a quanto nosso ministério, né? O ministério, sei lá, para pregação, são vários ministérios que a Bíblia fala, vários cargos, né, de ministério. Essa é a vontade de Deus, nós devemos orar e pedir, mas nos aspectos de cura, nos aspectos do caráter de Deus revelado, não existe uma vontade secreta a qual nós devemos orar, porque Deus já revelou a vontade dele quanto à cura, quanto à bênção do homem, quanto ao estado que o homem deve viver, né? Isaías capítulo 53, do versículo 4 ao 5, diz ali, Isaías profetizando sobre Jesus, ele profetiza e diz que Jesus tomaria as nossas enfermidades, carregaria as nossas dores, e pelas suas feridas, né, pelas suas pisaduras, nós fomos curados.
E em Mateus 8, Jesus ele cura ali paralíticos, Jesus cura cegos, expulsa demônios, cura várias pessoas, cura inclusive um leproso, né? Ele cura várias pessoas, e o escritor Mateus ele fala que Jesus fez isso, Jesus curou essas pessoas para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, né? Que pelas suas pisaduras, pelas suas feridas nós fomos curados. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a cura. O que Jesus fez na cruz? Ele tomou a doença, ele tomou a enfermidade, ele tomou o coronavírus, ele carregou sobre si, sobre ele mesmo, para que nós fôssemos curados. É óbvio que Deus tem todo o poder, Deus tem toda a autoridade. Só que quando Deus tendo todo o poder e autoridade, quando ele criou Adão e Eva, ele colocou no jardim do Éden duas árvores do conhecimento do bem e do mal, né? E a árvore da vida, para que eles escolhessem, eles tivessem a escolha. Então um Deus que tem todo o poder, toda a autoridade, ele tem a própria autoridade de conceder ao homem a autoridade para o homem escolher aceitá-lo ou rejeitá-lo. Deus tem tanto poder e autoridade que ele criou um homem com autoridade para escolher aceitar a ele ou rejeitar ele. Né? É isso que a religiosidade não entende. E o homem, Adão, escolheu rejeitar a Deus. Ele escolheu comer do fruto proibido. E assim, quando ele comeu do fruto proibido, a terra, né, a humanidade passou a estar sob o domínio do diabo, sob o domínio do pecado, sob o domínio da enfermidade, sob o domínio do mal. Aí Deus faz um plano, estou resumindo aqui a história da redenção. Deus faz um plano para resgatar o homem do pecado, para resgatar o homem do mal, para resgatar o homem do diabo, para resgatar o homem das trevas, que é Jesus. Jesus vem e ele toma sobre si o mal, o pecado, as trevas, para resgatar o homem disso. E para dar de novo ao homem a autoridade que Deus tinha dado para Adão no Jardim do Éden. É por isso que Jesus vai dizer para os discípulos assim, ó, eu dou a vocês as chaves do reino dos céus. O que vocês ligarem na terra será ligado no céu. O que vocês ligarem na terra será desligado no céu. Deus estava dizendo através de Jesus que essa autoridade que foi perdida em Adão agora estava sendo restaurada em Jesus para o homem. Então Deus nos deu autoridade, né? Através de Jesus nós temos autoridade para retomar aquilo que Adão perdeu. Para retomar aquilo que Adão perdeu. A irmã Cida perguntou, eu gostaria de saber se Deus tem um dia designado para cada um de nós partirmos desta terra. Irmã, eu creio que não, né? Eu creio que não existe um dia designado, né, por Deus. Eu creio que as coisas Deus sabe, certamente Deus conhece, sabe todas as coisas, Deus é presciente, Ele sabe, né, aquilo que vai acontecer na nossa vida, aquilo que vai acontecer na minha, na sua vida, Ele sabe de tudo. Mas Deus não determina, né, dias para as pessoas viverem aqui na terra. Porque o apóstolo Paulo, ele escreveu na carta de Timóteo, se não me engano é 1º ou 2 Timóteo, onde ele fala que ele queria ficar na terra. Não, ele queria ir, ao contrário, ele queria ir para o céu, ele queria ir encontrar Deus, encontrar Jesus, mas ele sabia que havia um trabalho a ser feito. E daí, a maneira como Paulo escreve, parece que ele tem poder, autoridade, domínio para dizer quando e como ele vai morrer. Né? Ele tem poder a tal ponto de se viesse uma enfermidade, se viesse uma coisa sobre ele, ele expulsaria, ele repreenderia isso com autoridade, porque a maneira como ele escreve, a maneira como Paulo escreve, você pode ler isso, se não me engano é 1º ou 2 Timóteo, ali no capítulo 1 ou capítulo 2. Paulo ele fala, né, de uma forma como se ele pudesse dizer, agora eu quero morrer, ou agora eu quero viver. Né? É como aquele jovem que foi apedrejado, que eu esqueci o nome agora, o Estevão, né? O Estevão que foi apedrejado, ele entregou o seu espírito a Deus. Né? Quando estava sendo apedrejado, ele não simplesmente morreu, ele entregou o seu espírito a Deus. Ele entregou o seu espírito a Deus. Né? Ele decidiu, vou me entregar o meu espírito. Ele entregou. Então, pode ser que ele nem tenha tomado tantas pedradas e ele já entregou o seu espírito a Deus. Ele soube a hora, ele soube o momento. Os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos, os primeiros cristãos, eles tinham essa consciência de autoridade, essa consciência de que Jesus morreu para que o mal, o diabo, o castigo, a doença, a enfermidade, as consequências do pecado de Adão fossem destruídas pela obra de Cristo. É por isso que João vai dizer que Jesus se manifestou, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Né? E as obras do diabo incluem todas as consequências, os pecados
as consequências do pecado de Adão, né? Se o pecado de Adão trouxe doença, trouxe mal, desastre, né? Destruição, problemas para a humanidade, a obra de Cristo também traz consequências. Ela traz cura, traz saúde, ela traz restauração, traz salvação para o homem, né? Então é isso. O Deus revelado em Jesus, o Deus que se mostra em Jesus, não é um Deus que quer castigar um homem, não é um Deus que quer, né, que está dominando e ditando o coronavírus sobre a humanidade, não é um Deus que a cada aspecto da sua vida ele dita, inclusive a doença, a sua morte, problemas da sua vida, não. Né? Não é esse Deus revelado em Jesus. O Deus revelado em Jesus é um Deus de amor, é um Deus de graça, é um Deus que o que ele tem dentro dele, conforme Tiago vai dizer, que de Deus só vem boas dádivas. Não existe mistura no Pai, né? No Deus, no Pai das luzes, não existe mistura. O que vem dele é somente luz. O que vem dele é somente dádiva. O que vem dele é somente bom. Não vem dele o coronavírus. Não vem dele os desastres da humanidade. Tudo isso é consequências do pecado de Adão, que nós ainda, infelizmente, passamos, mas que por causa da obra de Cristo, nós temos autoridade, poder para vencer isso, para enfrentar isso, né? Pelo poder que há no nome de Jesus. Então, eu anotei uma coisa aqui muito importante, uma frase que eu vou dizer, né? Deus, ele se mostra soberano não através de doenças e mortes. Né? Ele se mostra soberano em Jesus, usando toda a sua autoridade e poder para salvar o homem de todas as consequências do pecado de Adão, né? Deus, ele se mostra soberano não quando ele permite ou quando ele manda um coronavírus, manda uma doença. Não, ele se mostra soberano quando ele traz cura, quando ele traz saúde, quando ele traz restauração e salvação para a humanidade. Essa é uma live bem curta, né? Mas eu queria trabalhar esse tópico, eu queria falar desse tópico porque os irmãos sabem disso. Existem muitas pessoas presas na religião e irmãos também, irmãos que são pessoas sensatas, pessoas que estão saindo da religiosidade, que têm dúvidas a respeito disso, né? Existe pouco material, existe pouco conteúdo para esclarecer essas verdades. É por isso que existem tantas pessoas na religiosidade. É por isso que existem tantas pessoas no meio religioso que não conhecem o Evangelho de Jesus, que não conhecem o Deus de graça e de amor revelado em Jesus. E se você está aqui ouvindo isso, é porque eu creio que você tem interesse em crescer nisso, né? Em ter mais conhecimento disso, e que você também questiona esses fundamentos errôneos e equivocados da religiosidade. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, você pode escrever aqui, eu quero responder agora, né? Qualquer dúvida sobre esse tema, os irmãos já fizeram algumas perguntas ali, e eu espero que eu tenha respondido, ajudado você, quem sabe, a chegar a uma resposta, a um entendimento, né, sobre essas verdades. Nos próximos dias a gente vai fazer mais live também, inclusive nós temos um grupo no WhatsApp de materiais do Evangelho da Graça. Nesse grupo nós enviamos materiais, conteúdos regularmente, né? Todo dia a gente manda conteúdos do Evangelho da Graça. Esse grupo é o grupo Universidade da Graça. No final da live, a gente vai colocar ali no link da bio, o link para esse grupo, se você quiser participar. Nós temos materiais. Inclusive a gente vai ter daqui 2 dias, né? Na quinta-feira, um webinar, uma live de perguntas e respostas sobre o Evangelho da Graça. E se você quiser participar dessa live, se você quiser participar desse webinário, né, você pode entrar nesse grupo no WhatsApp e mandar sua pergunta lá, sua dúvida, a gente vai anotar e a gente vai responder. Esse webinário, essa live, é para ajudar os irmãos respondendo questões polêmicas sobre o Evangelho da Graça. A gente já fez, né, umas lives, uns webinários há um tempo atrás, respondendo várias questões, abordando vários tópicos, né, os irmãos gostaram e inclusive mandaram mais perguntas também, né? Então é bem interessante isso. Eu creio que nós, irmãos da graça, nós precisamos nos unir, crescer nesse conhecimento, né? Nos fortalecer no entendimento da obra consumada, porque todo dia nós somos atacados pela religiosidade. Todo dia nós vemos, né, misturas, ensinos que misturam lei e graça, que não revelam Jesus. E nós precisamos crescer, fugir desses ensinos e crescer no ensino bíblico, centrado na pessoa e na obra de Cristo. Eu agradeço a todos os irmãos que participaram dessa live curtinha, mas a gente vai salvar, vai deixar aqui. Inclusive também a gente vai salvar e colocar no YouTube
onde vai ficar só para os irmãos assistirem de novo aqueles que não puderem assistir agora. E, né, eu convido você de novo a participar do grupo, onde a gente vai enviar bastante material sobre o Evangelho da Graça e marcar junto com os irmãos futuras lives, outras lives. Amém? Fiquem na paz. Amém?